Olá, eu sou a professora Rosiane Nascimento, sou fisioterapeuta especialista em ortopedia e traumatologia e sou mestranda do curso de Ciências da Saúde da UFAM. Nós iremos conversar hoje sobre osteoartrite, que um dos sinônimos é artrose. Artrose é a degeneração da cartilagem e artrite é a inflamação dessa cartilagem. A osteoartrite, ou doença articular degenerativa, ela é caracterizada pela deterioração progressiva e ruptura da cartilagem articular, sobretudo nas articulações de suporte de peso, principalmente joelhos, quadril. Então, isso leva ao espessamento do osso subcondral e a crescências ósseas, que são os osteófitos, mais conhecidos como os porões, em torno das margens dessas articulações. A osteoartrite ela constitui um processo degenerativo que acomete as articulações. Essas alterações elas começam na cartilagem articular. Ela sofre um processo de amolecimento e deterioração, às vezes chegando inclusive a desaparecer nas fases bem mais avançadas. E então esse osso subcondral, ele também sofre umas mudanças que se traduzem em um aumento da densidade e na formação ocasional de cistos ou partes ocas, que são esses osteófitos nessas margens articulares. Elas aparecem prolongações ósseas desse osso subcondral de formas irregulares e tamanhos variados. E esses osteófitos, quando chega nessa fase, significa que é um sinal bem mais característico da osteoartrite. Nos conjuntos das doenças agrupadas sob a designação de reumatismo, a osteoartrite é a mais frequente, representando cerca de 30 a 40% das consultas em ambulatórios de reumatologia. Ou seja, o reumatismo é uma patologia variada, é um leque de patologias. E dentre essas várias patologias, a osteoartrite é que é a mais frequente. E ela é uma doença crônica, degenerativa, ela é muito caracterizada pela dor e pela perda gradual da cartilagem articular. Ela apresenta uma origem multifatorial, podendo estar presente em várias articulações que ocorrem alterações bioquímicas, metabólicas e morfológicas. As suas características incluem perda da configuração normal do segmento afetado, crepitação ao movimento, deformidades ósseas, que são os osteófitos, e presença de processos inflamatórios com acúmulo do líquido sinovial. Em relação aos aspectos epidemiológicos, acredita-se que cerca de 85% da população mundial apresenta evidências radiográficas de osteoartrite por volta dos 65 anos de idade. Então, à medida que alguém envelhece, ocorre uma redução das funções corporais. As massas muscular e ósseas elas acabam que diminuem, enquanto a quantidade de gordura ela aumenta, principalmente devido a fatores endócrinos. Essa fragilidade da idade avançada, ela é caracterizada pela força muscular diminuída, pelos reflexos bem mais lentos, pela mobilidade e equilíbrio também diminuído, e com isso a resistência reduzida. O resultado disso são quedas, fraturas, atividade física diária bem reduzida, diminui a independência, tá bom? A fraqueza muscular ela não é causada apenas pelo processo fisiológico do envelhecimento. Há desgaste também devido ao uso em lesões articulares, mas também por falta de movimentação
levando com isso um ciclo vicioso. Aqui no Brasil, a população de indivíduos maiores de 60 anos, idosos, hoje tem cerca de 19 milhões e irá saltar até 2050 para mais de 64 milhões. Tá? Então, é um quadro, um dado alarmante, considerando que a incapacidade, a perda da qualidade de vida e os custos ao sistema de saúde gerados por essa doença, ela aumenta. Tá? Então, com o crescimento populacional de idosos, as doenças degenerativas, elas tornaram-se mais frequentes, trazendo consigo as disfunções causadas pelos sintomas da osteoartrite. A osteoartrite, ela distribui-se igualmente entre homens e mulheres. Quando a gente pega todas essas idades, elas são analisadas em grupos de idades superiores aos 55 anos, as mulheres, então, elas são mais afetadas, tá? Então, ela tem uma preferência pelas mulheres, a partir de 55 anos de idade, e normalmente a localização ocorre mais na região de joelhos, de quadril, e ela aumenta com o passar dos anos. Ela é pouco comum antes dos 40 anos e é bem mais frequente após os 60 anos de idade. Pelos 75 anos, mais ou menos, 85% das pessoas, dos idosos, talvez apresente uma evidência radiológica ou clínica da doença. Tá bom? Mas desses 85%, somente de 30% a 50% desses indivíduos com alterações observadas do raio-x, das radiografias, eles vão se queixar de dor crônica. A osteoartrite, ela é de causa não definida, ela é idiopática e pode ser classificada em diversas formas. A primeira forma, que é a forma primária, existe uma degeneração cartilaginosa na articulação, aparentemente normal, sem causa evidente, e a forma secundária, a degeneração cartilaginosa, ela é consequência de algumas alterações articulares pré-existentes. Então, diversos fatores eles podem estar envolvidos nessa etiologia, no surgimento da osteoartrite, como a idade, predisposição genética, traumas, estresse repetitivos, algumas ocupações, alguns tipos de trabalhos, obesidade influencia bastante, alterações na morfologia da articulação, instabilidade articular e alterações na bioquímica da cartilagem articular, tá bom? Então, a osteoartrite ela pode ter influências mecânicas e hereditárias e pode ocorrer a parte secundária, né? Secundariamente, alguma outra doença articular devido a algum dano traumático ou de esporte, tá? Só lembrando que a obesidade, ela não é a causa da osteoartrite, mas as pessoas mais pesadas não só têm mais riscos de ter a doença, além de ter mais riscos de ter a osteoartrite, ela tem o risco de ter ela de um aspecto mais grave. A idade avançada também, lembra que eu falei sobre os idosos, que estão aumentando a quantidade de idosos no mundo, no Brasil, né, principalmente também, não quer dizer que a causa da osteoartrite é a idade avançada, mas quanto mais idoso, mais obeso e mais sedentário, mais risco de se manifestar osteoartrite, ou pelo menos de sofrer por causa da osteoartrite, tá? Pessoas que fazem esforço físico com carga excessivas, digamos, subir e descer escadas bem repetitivamente, carregar
peso nas costas ou na cabeça, atletas que usam e desgastam algumas articulações podem desenvolver a osteoartrite mais cedo. Alguns exemplos de atletas são jogadores de futebol, até esses de finais de semana, eles têm mais risco de ter essa osteoartrite, principalmente nos joelhos, dessa forma secundária. A osteoartrite, ela afeta comumente quadris e joelhos. Elas são as formas mais amplamente que ocorre a doença, essa doença articular, porque são as duas articulações que mais absorvem o impacto do nosso corpo, não é verdade? Então, mas ela pode dar em todas as articulações. Onde houver articulação, pode ocorrer a osteoartrite. Por mais que alguns nomes não sejam os nomes assim bem mais popularmente conhecidos, por exemplo, artrite de quadril, o nome é coxartrose, no caso, osteoartrite de quadril, normalmente quando vem prescrição, encaminhamento médico, vem às vezes colocado como o paciente apresenta coxartrose, que é a artrite do quadril, tá? E, digamos, no joelho é gonartrose, tá bom? Tudo é osteoartrite, que é a inflamação devido ao desgaste, que é a osteoartrose. E mais um pouco mais diferente também é a da coluna, que é a espondiloartrose, tá? Relacionada à artrite da coluna, tá bom? E as demais articulações entra como artrite, osteoartrite mesmo, tudo bem? Boa parte das articulações, ela é revestida por um material claro e relativamente translúcido. Esse material ele não tem nervo e nem vaso sanguíneo, ou seja, ele não dói e nem sangra. Ele é chamado de cartilagem. Então, essa cartilagem, ela participa do amortecimento dos impactos durante os nossos movimentos. E durante quem tem essa patologia, a osteoartrite, essa cartilagem, ela passa por um processo de destruição, tá? De degeneração. E o osso, o osso que fica logo abaixo da cartilagem, ele tem um aumento de pressão, porque ele vai se deteriorar devido ao impacto diariamente, dependendo do que a pessoa possa estar realizando com esse impacto, ocorrendo essa degeneração, acaba que o osso também ele vai se deteriorizar. Então, da mesma forma, os tendões, os músculos e os ligamentos que envolvem essa articulação, eles também são afetados quando existe a osteoartrite. Mas diferente da cartilagem, o osso que fica logo abaixo dela, ele sim é rico em nervos e sangue, e então, e as estruturas como os tendões, os músculos e ligamentos têm muitas terminações nervosas. Então, devido a isso, as dores que as pessoas apresentam, elas podem originar-se no osso que fica abaixo da cartilagem ou nas estruturas que têm nervos, tá? Mas o que é mais provável é que essa dor seja resultado de problemas de todos o conjunto de todos esses tecidos, não necessariamente na articulação. Nosso corpo, ele é um conjunto, tá? Não tem como dizer que aquela dor é proveniente daquela articulação, daquela cartilagem que está deteriorando. E sim, pode ser também devido a alguma alteração muscular, alguma alteração ligamentar, tá? Então, por isso que tem que ser investigado. Então, também isso se explica que pelo menos em menos de uma parte, há pessoas com muitas alterações nos raios-x das articulações causadas pela osteoartrite sem apresentar muitos sintomas
né? Já que ela pode ter aquela articulação deteriorada, aquela cartilagem, mas como não há vaso, como não há nervo nessa região, ele pode não estar sentindo dores, tá bom? E o contrário também é possível, ou seja, se uma pessoa apresenta muitos sintomas com poucas alterações nos exames de imagem, tá? A inflamação que ocorre na articulação da osteoartrite, ela não é muito intensa, mas é persistente e parece que vai se autoalimentando mesmo não ocorrendo os pequenos traumas, tá? E essa inflamação, ela parece ser a maior razão de as pessoas terem os sintomas. Quando está inflamado, ou seja, quando já está com a osteoartrite, que é a dor, principalmente durante os movimentos, o inchaço, a sensação de crepitação, aqueles estalos que muitas vezes os pacientes eles relatam, tá? Nessas articulações e dificuldade de movimentar, dificuldade de ter uma amplitude de movimento. A amplitude de movimento ela está limitada. De acordo com esse esquema sobre a fisiopatologia das etapas da lesão degenerativa da cartilagem articular na osteoartrose, observamos uma cartilagem normal, os condrócitos, a matriz cartilaginosa, os condrócitos são as células da cartilagem e o osso subcondral, tá? Então, uma matriz cartilaginosa normal, as fibras de colágeno, tá? E as proteoglicanas. São as pontes para dar sustentação. Então, na cartilagem articular, as mudanças nos condrócitos e na matriz cartilaginosa resultam na perda estrutural da perda estrutural da cartilagem normal. Tá? Então, com a progressão da patologia da doença, algumas partes da superfície articular, elas se tornam mais irregulares. Observem, ocorre essa erosão da cartilagem normal, então nós observamos que não está mais irregular, está bem irregular, tá bom? E a fibrilação, aqui a fibrilação ela se estende para as camadas mais profundas da cartilagem, ultrapassando a zona intermediária e em seguida alcançando o osso subcondral. Então, quando essas fissuras elas avançam mais profundamente às extremidades superficiais da cartilagem fibrilada, elas se desgastam, diminuindo assim a espessura da cartilagem e liberando fragmentos soltos no espaço articular. Observe. Ocorre um espaçamento do osso subcondral. Ao mesmo tempo, a degradação enzimática, a enzima, ocorre uma degradação das proteoglicanas, fazendo com que a degradação enzimática da matriz ela pode diminuir ainda mais o volume da cartilagem. Então, dependendo do estágio, né? Se tiver um estágio mais avançado, esse osso subcondral ele vai tornar-se exposto. Então, nessa terceira fase aqui, o espessamento intenso do osso subcondral, observe, ele ficou bem mais espessado, ocorreu uma perda praticamente toda da cartilagem e com isso o osso ele ficou praticamente exposto, tá bom? Essa é a etapa da fisiopatologia da osteoartrite. Então, observa que nessa outra imagem mais esquematizada, em decorrência desse processo patológico característico da osteoartrite, observa-se uma degradação da cartilagem,
o osso ele fica bem mais poroso e ele acompanha algumas alterações ósseas representadas pela apresentação, pela exposição do osso subcondral, e com isso ocorre uma remodelagem articular, com a participação muitas vezes da reação inflamatória da sinóvia. Inflamação sinovial, destruição da cartilagem. Com isso, lembra que tem as outras estruturas da articulação também, que são os ligamentos, a musculatura, tudo isso também afeta. Ocorre uma frouxidão ligamentar, essa articulação com osteoartrite, essa é uma articulação saudável. A classificação da osteoartrite, que tem sido mais amplamente utilizada na literatura até hoje, é a de Kellgren-Lawrence, que, embora novas tecnologias de diagnóstico por imagem, como a radiografia, microfocal, a ressonância magnética e o ultrassom articular, elas sejam mais precisas, os critérios definidos por Kellgren-Lawrence, eles são realmente os que são mais utilizados hoje, tá? Para a classificação. Eles são classificados do grau 1 ao grau 4, onde quanto maior o grau, maior a intensidade e o agravamento da osteoartrite. O grau 1 é provável diminuição do espaço articular com possível osteofitose, grau 1. O grau 2, osteófitos bem definidos e possível diminuição do espaço articular. Grau 3, múltiplos osteófitos. Ocorre uma clara diminuição do espaço articular e possíveis deformidades já no osso subcondral, nas extremidades ósseas. O grau 4 já são grandes osteófitos, intensa diminuição do espaço articular, ocorre já uma esclerose grave, e ocorre também as extremidades ósseas, elas já apresentam deformidades bem já definidas. Tá? Então, quanto maior o grau, maior o comprometimento daquela articulação da osteoartrite. Clinicamente, a osteoartrite ela manifesta-se por dor. Essa dor ela varia de leve a muito intensa e ela piora com os movimentos e ao levantar peso. Tá? Ocorre rigidez articular, ela se agrava pelo repouso e ocorre também uma limitação de movimentos e crepitação. Alguns sinais e sintomas da osteoartrite, eles podem aumentar com a má postura, como eu falei anterior, a má postura, obesidade, o estresse ocupacional, e algumas desses sintomas, sinais e sintomas são a dor articular profunda, causada pela degradação da cartilagem. Lembra que eu comentei que a cartilagem em si, ela não gera dor, mas a partir do momento que ela afeta já o tecido ósseo, a parte mole de tendão, de musculatura, de ligamento, onde tem realmente terminações nervosas, aí sim a dor aparece, tá? Então, essa dor é provocada pela degradação da cartilagem, inflamação e estresse ósseo, em particular após exercícios ou sustentar peso. E a dor ela é o sintoma bem mais comum, na maior parte das vezes, é aliviado pelo repouso. Ocorre também uma rigidez pela manhã e após prática de exercícios, e essa rigidez ela é aliviada pelo repouso. As suas causas elas são dadas pela degeneração da cartilagem, inflamação e estresse ósseo, dessa rigidez.
Essa crepitação ou raspar da cartilagem ocorre também durante a movimentação decorrente da lesão da cartilagem. Imagina que a cartilagem vai estar em contato, em pressão, uma da extremidade óssea com a outra extremidade óssea. Então, ocorre sim essa crepitação, esse ranger que os pacientes relatam e muitas vezes ouvimos também. Os nódulos de Heberden e de Bouchard são alargamentos ósseos das articulações interfalangianas, inclusive essa imagem aqui para vocês observarem, distais, originados pela inflamação repetida. Constantes inflamações já é um estágio mais avançado, nós observamos esses nódulos de Heberden e Bouchard em pacientes que já estão num quadro mais avançado, tá bom? Então, normalmente aparece, né, nas regiões interfalangianas, tá? E com isso, a limitação, a rigidez e muitas vezes o desuso dessa articulação. Alterações da marcha ocorrem em virtude das contraturas dos músculos que sustentam essa articulação, diminuições de ADM, da amplitude de movimento, em razão da dor e da rigidez articular. A pessoa está sentindo dor, então com isso ela não vai querer fazer aquela amplitude de movimento completa, porque ela vai estar limitada pela dor. E o alargamento das articulações, induzido pelo estresse sobre o osso e o crescimento ósseo desordenado. Então, muitas vezes nós observamos aquele joelho edemaciado, aquele joelho largo, aquele joelho grosso, né? Aquela articulação do joelho. Então, normalmente, quando a osteoartrite, ela já está bem mais avançada. Os sintomas da osteoartrite, que eu já conversei com você, a osteoartrite, algumas pessoas acabam que não apresentam grandes sintomas assim, e quando apresentam, normalmente a dor é a principal manifestação, tá? Aqui vocês observam algumas imagens radiográficas, aqui o espaço articular está bem diminuído, observem. Tem osteófitos nessa região, ou seja, já o osso subcondral já foi exposto. Nessa região já não tem mais a cartilagem, já ocorreu a junção de osso, como a gente chama, osso com osso, tá? Então, provavelmente o paciente já esteja com bastante dor. Na articulação do cotovelo também, observem que está bem reduzido esse espaço articular. Na articulação coxofemoral também observem aqui que está bem diminuído também o espaço articular. Então, relacionado a esses exames de imagem, eles são o principal meio para diagnosticar a osteoartrite. Normalmente o médico ele solicita outros exames laboratoriais para afastar alguma outra patologia reumática, tá? Então esses outros exames eles auxiliam na exclusão de outras doenças articulares. Então, mas assim, especificamente laboratorial não há um exame para comprovar a presença de osteoartrite. Então, por isso, o exame de imagem, como vocês observem, ele é bem clínico já para ocorrer um diagnóstico. Esses raios-x, radiografias, elas simples, elas são indispensáveis. Por mais que hoje haja os melhores exames para diagnosticar e graduar, de acordo com aqueles níveis, as classificações da artrite, osteoartrite. E o raio-x normalmente ele é feito de antero-posterior para visualizar, dependendo, digamos, a osteoartrite a da articulação femoropatelar, mas também nós pedimos com vista perfil e axial.
Outros exames também de imagem, como tomografia computadorizada, ressonância magnética, tá? Ultrassom, também auxiliam no diagnóstico diferenciais de algumas outras doenças por doenças reumáticas, mas relacionado só para osteoartrite, o exame de imagem simples dá para ocorrer o diagnóstico. Então, vamos falar sobre os exercícios e a osteoartrite. É importante considerar, então, dois aspectos em relação ao exercício e a osteoartrite. Primeiro, a osteoartrite como consequência de exercícios físicos e a participação dos exercícios no tratamento da osteoartrite. Relacionado ao primeiro item. Uma articulação ela pode sofrer através de um trauma agudo ou crônico. O trauma crônico ele corresponde a uma atividade repetitiva que excede a capacidade que a articulação tem de se proteger, então é um peso mais do que ela suporta, mais do que as células satélites dos músculos satélites suportam, mais que a cápsula e os tendões suportem. Aí isso faz o quê? Faz com que a cartilagem receba força excessiva, que não está preparada, né, para absorver. E um exemplo são as atividades de trabalho, desportivas, principalmente em esportes que muito exigem de quem pratica, tá? Em que o uso repetitivo das articulações é habitual e que podem determinar tanto dano na prática articular, tá bom? A nutrição de uma articulação, ela depende de sua atividade dentro dos limites fisiológicos. Então, a atividade funcional de uma articulação, ela é fundamental para a sua saúde. E a inatividade excessiva é nitidamente prejudicial. Então, quando não é 8 é 80. Não pode ficar parada, porque ela é prejudicial, tem que movimentar aquela articulação, mas também quando ela é movimentada, o uso dela é excessivo, com movimentos que gere grande impacto, isso faz com que ocorra pode ser também prejudicial. Então, na avaliação do risco que uma pessoa tem de desenvolver osteoartrite através da atividade física, é fundamental, então, a gente levar em consideração as condições próprias da articulação. Articulações normais, elas podem tolerar exercícios prolongados e até mesmo vigorosos, sem maiores consequências clínicas. Mas, assim, alguns indivíduos que têm já fraqueza muscular, anormalidades neurológicas, provavelmente acabam acelerando o desenvolvimento da osteoartrite, principalmente em joelhos e na região de joelho e coxa femoral, né, na parte do quadril. Então, é muito importante avaliar se há a existência dessas anormalidades, né, que eu falei anteriormente, porque o indivíduo ele vai se dispor a executar exercícios com sobrecarga, então nós temos que ter a finalidade de orientá-los caso essas alterações existem, e para ele poder desempenhar atividades físicas que não forcem as articulações, tá bom? Então, do mesmo modo, essas orientações também e essa avaliação ela é válida para pessoas que sofreram algum dano de ligamento, tendão, menisco, porque eles vão estar sujeitos a um desenvolvimento acelerado de artrose das articulações que suportam a carga. Então, não é porque a pessoa não é idosa que ela tem mais predisposição. Pode ter, mas se a pessoa já tiver um dano articular, um ligamentar naquela região, naquela articulação, então o peso realmente vai estar tudo sobre aquela articulação.
Atualmente, buscamos compreender algumas as alterações biomecânicas decorrentes da osteoartrite, porque a osteoartrite ela não tem cura e ela apresenta um impacto direto na economia devido aos elevados gastos públicos com medicação, uma doença que não tem cura. Então, tem que ficar sempre medicando quando ela estiver agudizada. E com cuidados hospitalares, quando estiver em quadro mais avançado, que pode ser necessário até fazer procedimento cirúrgico, perda da produtividade por afastamento do trabalho, ou seja, o INSS fica sobrecarregado. E com isso, dependendo do grau, da intensidade da osteoartrite, eleva o índice de cirurgia de artroplastia total, ou de joelho, ou do quadril, principalmente de idoso, tá? Então, assim, essas alterações, elas são proporcionadas pela osteoartrite, elas vão se agravando com a evolução da doença, resultando na diminuição da capacidade de realizar as atividades de vida diárias, e essa é uma das principais repercussões dessa patologia. A literatura ela nos mostra que indivíduos com osteoartrite, ele tem a capacidade, ele tende a caminhar em velocidades mais lentas e com maior rigidez articulares para evitar elevados momentos articulares externos sobre a articulação, para diminuir a dor, enfim. E com isso, a redução da velocidade da marcha, ela é vista como estratégia para diminuir a força de reação do solo imposta à articulação do joelho e, consequentemente, a dor dessa articulação. E também tem alguns estudos que foi observada a redução do tempo de balanço do membro não acometido e o aumento do tempo de apoio duplo de ortostatismo, possivelmente para reduzir a carga imposta ao joelho e, consequentemente, reduzir a dor durante a marcha. E essas alterações cinemáticas em indivíduos com a osteoartrite, elas podem ser associadas à diminuição da capacidade funcional e o maior risco de desenvolvimento da doença também do lado contralateral, porque ele está jogando peso para o outro lado, justamente para evitar dor, para evitar a piora do membro já acometido, tá? Então, infelizmente, ocorre com o passar do tempo, por não cuidar, também o desenvolvimento da doença contralateral. Sobre os efeitos do exercício na recuperação da patologia. Então, quanto à participação dos exercícios no tratamento da artrose, da osteoartrite, da artrose, enfim, a gente sabe que é importante porque eles conseguem melhorar o desempenho funcional das articulações, diminui a necessidade do uso de fármacos, de remédio, e tem ainda influência sobre o estado geral do paciente, trazendo benefícios psicológicos também, que nós sabemos que tudo é envolvido, podendo atuar modificando possíveis fatores de risco na progressão da doença. Eu peguei para nós falarmos sobre a parte do exercício, da importância do exercício na recuperação da patologia, esse artigo, que é uma revisão de literatura, exercícios resistidos na osteoartrite, uma revisão. E o objetivo desse artigo, dessa revisão, foi encontrar os trabalhos relacionados ao exercício resistido como tratamento da osteoartrite, para identificar
as vantagens clínicas que esse tipo de exercício de intervenção, exercícios resistidos, pode trazer aos portadores dessa patologia. Então, alguns tópicos dele importantes, os exercícios resistidos visando a melhoria da dor e ou da função. Nesse primeiro quadro da revisão, que está relacionado aos estudos visando a melhoria da dor e ou da função, eles obtiveram as suas amostras através de critérios clínicos e radiológicos. Houve grupo experimental e grupo controle. 2 estudos não houve grupo controle. A maioria das amostras foi composta por sujeitos de ambos os sexos, com idade acima dos 50 anos. As intervenções propostas que esses estudos fizeram, elas variaram quanto ao método, quanto à intensidade, quanto à duração e o tipo de terapia proposta. Os estudos que envolveram intervenções com diferentes intensidades ou velocidades de execução, foi observado o maior benefício relacionado à intervenção mais intensa e mais rápida, que são os estudos de Fukumono e colaboradores, o estudo de Jean e o estudo de Sayers. Observamos no estudo de Fukumoto a conclusão dele, a melhoria funcional mais expressiva no grupo de exercício resistido de alta velocidade e redução da dor semelhantes em ambos, porque ele fez 2 tipos de protocolos, exercício resistido com bandagem elástica em alta velocidade e exercício resistido com bandagem elástica com baixa velocidade. E o resultado foi uma maior redução de dor em ambos os exercícios resistidos, tanto de alta quanto em baixa velocidade, e a redução de tecido adiposo e fibroso do grupo de exercício resistido de alta velocidade. No estudo de Jean e colaboradores, o protocolo dele foi exercício resistido de alta intensidade e educação, e o grupo de exercícios resistido de baixa intensidade e educação. O grupo controle não houve intervenção, e o que ele teve de resultado foi a melhoria funcional e reeducação da dor nos dois grupos experimentais, com efeitos ligeiramente maiores no grupo de alta intensidade. Também, no estudo de Sayers e colaboradores, ele fez exercício resistido de força explosiva e exercício resistido de velocidade lenta. E também ele observou uma melhoria na função da redução da dor e aumento da força muscular em ambos os grupos experimentais e aumento da potência e velocidade no grupo de força explosiva. Então, esses 3 artigos que eles trabalharam, eles focaram tanto exercícios de intensidade, diferentes intensidades, intensidade alta e intensidade mais lentas, foi os que foram observados melhores resultados. E também a influência na redução do peso nas variáveis estudadas também foi analisada e teve um bom resultado com o exercício mais a dieta, que é o estudo de Grobe colaboradores. Ele foi observado exercício resistido e mais a dieta, e os seus resultados foi uma melhora funcional, uma redução da dor, um aumento da força e da aptidão cardiovascular e redução do peso nos grupos controles, nos grupos experimentais.
Outras informações relevantes ao quadro anterior é que o impacto dos exercícios ele foi avaliado principalmente em relação aos aspectos de dor e função. Todos os estudos que analisaram o componente de dor observaram a redução após um programa de exercícios resistidos. Este fato ele sugere que também pode haver redução da dor em pacientes sobre exercício de baixa intensidade. A redução da dor em pacientes com osteoartrose submetidos a exercícios resistidos, ele vem sendo atribuído ao aumento da força muscular e estabilidade na articulação acometida, assim como a consequente redução da carga articular. Também tiveram 2 estudos que analisaram as intervenções de alta e baixa intensidade e verificaram a redução da dor em ambos os casos, embora mais pronunciada nos sujeitos que fizeram os exercícios intensos. Um estudo também comparou os efeitos do exercício resistido dinâmico e isométrico sobre a dor e função de pacientes com osteoartrite e concluiu que ambas as intervenções são eficazes para reduzir a dor e aumentar a funcionalidade. Alguns outros autores eles realizaram intervenções isocinéticas, concêntrica, excêntrica ou apenas concêntrica e verificaram também melhoria da dor, da funcionalidade em ambos os grupos. Também houve uma ligeira vantagem para as intervenções combinadas no que diz respeito à função. Os estudos que compararam intervenções em velocidades alta e lenta, eles observaram melhorias na força, na potência muscular e função em ambas as situações, tanto em velocidades alta quanto lenta. E os ganhos da performance muscular dos pacientes foram semelhantes aos observados em indivíduos saudáveis. Entretanto, os grupos que treinaram em alta velocidade obtiveram maior vantagem e melhorias mais expressivas na composição muscular. Então, os autores eles sugerem que exercícios em alta velocidade façam parte de programas para pacientes com osteoartrite, pois eles vão aumentar a segurança dos pacientes nas atividades diárias que exigem rapidez. Os exercícios resistidos visando a adesão a um programa. Observamos aqui no quadro 2, relacionado aos artigos com intervenção de exercícios resistidos visando a adesão ao programa. Essas amostras também foi separado em grupo experimental e grupo controle. Os sujeitos também foram de ambos os sexos e era a maioria maior que 60 anos. Sendo que o grupo experimental, eles realizavam exercícios resistidos, exercício aeróbico e alguns relacionado à educação. E o grupo controle era mais relacionado a livreto de orientações, lista de programas comunitários, a educação, falando sobre a importância dos exercícios, enfim. E que eles obtiveram como conclusão é que o aumento do tempo de exercício do grupo experimental foi maior, a adesão que o grupo controle para dar continuidade aos exercícios. Todos eles, ou foi observado uma grande adesão do grupo experimental relacionada às atividades, do que eles só saberem que é importante participar, que é bom para o desenvolvimento, para ganhar força, para ganhar flexibilidade, para diminuir dor. Então, todos os que fizeram parte dos grupos experimentais de todos os estudos foram o que ficaram realmente aderidos ao programa.
Os estudos relacionados à adesão, eles revelaram que cerca da metade dos pacientes com osteoartrite aderiram aos programas de exercícios resistidos. E o maior preditor da adesão parece ser a experiência prévia com a atividade física e a participação em exercícios resistidos. Ele parece não acarretar redução dos níveis das demais atividades físicas diárias dos pacientes. Ou seja, por mais que eles façam atividade física nos programas, as atividades físicas diárias, ele vai continuar fazendo a parte rotineira que ele já estava habituado a fazer, ou seja, uma coisa não tem influência na outra. Então, os benefícios de longo prazo ao paciente com a osteoartrite decorrente da prática regular de exercícios resistidos são altamente dependentes da adesão ao programa. Então, é muito importante nós, quando avaliarmos os pacientes, quando estivermos fazendo treinamento com eles, salientar e não negligenciar, sempre estar falando que o ideal é que ele permaneça no programa de tratamento e não só para iniciar durante o período que ele está com dor, ou então no período que ele está só para fortalecer aquela musculatura em si. O ideal é que eles permaneçam, que estejam aderidos, né? Tenham adesão realmente nessas atividades de exercícios. Agora, o outro subtítulo sobre a comparação entre os exercícios aeróbios e os exercícios resistidos. Nesses 4 estudos relacionados à comparação de exercício resistido e exercícios aeróbicos, foram 4 estudos e todos esses 4 desta categoria eles se referem à mesma amostra. Essa amostra foi dividida também em grupo experimental e grupo controle. Foram compostos por sujeitos com evidências clínicas e radiológicas de osteoartrite. Cada grupo continha mais de 100 sujeitos, também de ambos os sexos e com a idade maior que 60 anos. Então, em conjunto, esses 4 estudos eles analisaram o impacto das intervenções na funcionalidade, na aptidão aeróbica, na força, na dor, também na depressão, no suporte social, enfim, várias outras variáveis. E o tempo foi envolvido, foram 3 vezes nas semanas, 2 séries de 2 repetições. A duração foi sob supervisão por 3 meses e domiciliar por 15 meses, de 60 minutos. E eles tiveram os principais achados desses resultados, foram a melhoria da função e do desempenho físico em ambos os grupos. Houve uma maior redução da dor do grupo submetido ao exercício aeróbico e aumento da autoeficácia relacionada ao exercício, da mediação da dor e da autoeficácia do estudo. Também houve benefícios funcionais semelhantes, tanto do exercício resistido quanto do exercício aeróbico, e houve menor custo da intervenção com exercício resistidos. No geral, as comparações entre exercícios resistido e exercício aeróbico, nesses estudos, eles revelaram uma melhoria da função e do desempenho físico em ambos os casos. Houve uma maior redução da dor nos pacientes submetidos ao exercício aeróbico e também houve benefícios funcionais semelhantes, tanto comparado o exercício resistido quanto o exercício aeróbico. Então, mais do que a simples escolha do tipo do exercício que você vai prescrever,
A estrutura do programa ela parece ser o ponto-chave a se considerar ao se prescrever exercício paciente com osteoartrite. Na prática clínica, nós percebemos que esforços não estruturados e aplicações de sobrecarga que excedem a condição física do paciente, ela piora o seu quadro, tá? Então, o aumento gradual das cargas, considerando o limiar de dor, pode interromper o ciclo dor-inibição de movimento e fraqueza muscular. Então, é muito importante nós sabermos o limiar de dor, o limite do paciente, do seu cliente, quando você for fazer a prescrição do exercício. Esse último tópico é relacionado a exercícios resistidos associados a suplementos ou medicamentos. Nesse quadro, nós observamos a relação dos artigos envolvendo a associação do exercício resistido a suplemento ou medicamento. Então, houve um grupo experimental e um grupo controle, onde o grupo controle ele realizou exercícios resistidos e fizeram uso de uma substância placebo, tá? E o grupo experimental, além de fazer o exercício resistido, eles fizeram uso de um suplemento. Alguns fizeram uso da creatina e os outros fizeram uso de medicação, de alguma medicação ou anti-inflamatória ou protetora da cartilagem, tá? Então, os estudos, eles analisavam o quê? Eles analisaram a eficiência, a potência, a capacidade funcional, a qualidade de vida, a dor, a rigidez, enfim, todas essas variáveis. E a maioria era 3 vezes por semana, a duração 12 semanas sob supervisão e mais ou menos 45 minutos de sessão. E eles tiveram como conclusão que os exercícios resistidos associados à suplementação de creatina, ele produziu uma melhoria funcional e de qualidade de vida e aumento da massa magra dos membros inferiores. E quando ele foi associado a um medicamento anti-inflamatório ou o protetor da cartilagem, o exercício resistido ele ocasionou melhoria da força e da redução da dor. Então, quando o exercício foi associado à creatina, esse suplemento, além dessas outras melhorias, houve o aumento da massa magra dos membros inferiores, enquanto o outro ocorreu o aumento da força e redução da dor. Então, o exercício resistido associado à suplementação de creatina, ele pode produzir melhoria funcional de qualidade de vida e aumento de massa magra nos pacientes com osteoartrose, evoluído para osteoartrite. E já o uso de anti-inflamatório ou protetor da cartilagem associados ao exercício resistido pode trazer melhoria da força e redução da dor, mas sem o aumento da massa magra. As considerações finais, que a revisão da literatura sobre exercício resistido no tratamento da osteoartrite, ele revelou que este tipo de intervenção é uma modalidade de tratamento eficaz. Você observou vários estudos dizendo a importância e a eficácia do exercício resistido, uma vez que todos os estudos analisados apontaram melhorias nas variáveis analisadas. Então, as diversas formas de exercícios
resistidos estudados nessa revisão parecem ser seguras e eficazes para promover uma melhoria funcional, redução da dor em pacientes com osteoartrite. Também houve uma adesão aos programas, próxima de 50%, e a utilização combinada e supervisionada de suplementos ou medicamentos, que foi nosso último tópico, além de ser pouco estudada, ela parece ter um efeito positivo em relação ao aumento de massa magra e funcionalidade. Essas são algumas leituras complementares sugeridas, além de todos os artigos que estão na sala, no Google Classroom, tá bom? E eu agradeço pela atenção. Muito obrigada.